Vamos tratar agora de um assunto super importante que temos sempre que lembrar a população e ajudar, porque nós podemos combater a dengue, ajudar a combater a dengue. Então, diante dos números alarmantes de casos de dengue registrados em Minas, o governador Antônio Anastasia se reuniu com secretários de seu governo e representantes de órgãos públicos para reforçar medidas de combate à doença. Apenas neste mês foram quase 20 mil casos notificados em todo o estado. Cerca de 54 municípios estão em situação de emergências por registrarem epidemia, ou seja, mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes. E para conversar conosco, Ana Carolina Rabelo já está aqui no nosso sofá, bióloga da Diretoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. Bom, a gente está aqui, a gente estava conversando antes de começar, de iniciar o nosso bloco, a questão do seguinte: esse ano as chuvas foram muito menores do que o ano passado, mas mesmo assim os índices de dengue aumentaram. Por que isso aconteceu? Sim, esse ano nós tivemos a reintrodução do novo sorotipo aqui no território mineiro. O sorotipo 4 ele não circulava em Minas há mais de 30 anos, foi reintroduzido neste ano. Na verdade, em 2011 nós identificamos um caso, em 2012 conseguimos identificar mais casos também do sorotipo 4 e agora em 2013 acreditamos que já esteja em vários municípios do nosso estado. E isso ocasiona que várias pessoas, um número maior de pessoas está susceptível a ser contaminado por esse novo sorotipo. Ana, só para o pessoal de casa ficar bem claro para ele, esse sorotipo, o que significaria o sorotipo? Você disse que tem 4 tipos, né? Dá uma explicadinha no 1, no 2, no 3, Sim. no 4, porque daí o pessoal já vai entender. É um mosquito novo, alguma coisa assim? Não, na verdade... Mas antes de você responder, a gente tem um VT que a gente vai assistir e na volta você responde Então, isso. ótimo. Então, tá? Pode rodar. A chegada do período chuvoso coloca as autoridades de saúde e a população em estado de alerta. Nessa época do ano, o acúmulo de água parada é maior, o que aumenta a chance dos focos do mosquito da dengue. O avanço do vírus tipo 4 da dengue pode ser considerado uma ameaça à saúde pública, já que o Brasil ficou cerca de 28 anos sem registrar casos dessa doença. O vírus não é nem mais nem menos perigoso do que as outras variações. O que preocupa é a proliferação de mais um tipo do micro-organismo. A nossa preocupação em relação ao sorotipo 4 é que ele foi reintroduzido em 2011 no estado. Então, toda a nossa população menor de 30 anos está exposta a ele e a maior também pode estar exposta a ele, susceptível a ele. E sabendo que a gente já teve em outros momentos no estado transmissão de dengue pelos outros 3 sorotipos, pode haver uma outra infecção também pelo sorotipo 4. Maria Luísa teve dengue há 2 anos. Ela percebeu quando começou a sentir uma forte dor no corpo que não passava. O sintoma fez com que ela procurasse por um médico. Eu expliquei tudo direitinho para ele, ele pegou e falou assim, vamos fazer o exame primeiro para me te falar o que é. Aí 2 horas depois, o resultado ficou pronto. Aí ele pegou e falou, você está com dengue. 80% dos focos de dengue estão dentro das casas. A população deve fazer a parte dela, já que para evitar a doença, a melhor maneira é a prevenção. Dengue é uma corresponsabilidade, né? O serviço público, com suas metas, com todas suas atribuições, deve trabalhar contento, mas a gente precisa muito da população. Para as nossas visitas, as visitas dos agentes, elas são a cada 2 meses que elas devem acontecer. Então, nesse intervalo, é fundamental que a população cuide do que é da sua responsabilidade para evitar que haja o foco de dengue. Interessante, ela passou essa ideia dos 4 sorotipos. Eu queria que você entrasse a fundo nisso, Ana, para falar exatamente quais são as diferenças e até porque esse 4 a gente estava, pelo que eu estou percebendo, a cidade de Belo Horizonte, até Minas Gerais, estava meio despreparado para isso, né? Isso, na verdade nós temos 4 tipos de vírus, o mosquito transmissor é o mesmo, são 4 tipos de vírus. Então, a partir do momento que você é contaminado pelo sorotipo 1, por exemplo, você pode ser infectado pelo sorotipo 2, 3 ou 4. Então, nós já tínhamos 3 sorotipos que circulavam no território mineiro. Então, várias pessoas já tinham sido infectadas por esses sorotipos e agora nós tivemos a reintrodução desse novo sorotipo no estado.
Então, após 30 anos, esse sorotipo chegou novamente no nosso território e agora um grande número de pessoas susceptíveis a serem contaminadas por esse novo tipo de vírus. E o governo tem, né, tem encontrado muitos focos, muitos lugares que estão gerando esses 4 tipos de dengue? Quer dizer, ou tem um lugar específico para o tipo 1, um lugar específico para o tipo 2 também? Não, na verdade, sim, a diferença do vírus vai estar somente no mosquito, né? O mosquito transmissor é o mesmo, os focos, os criadores são os mesmos. Na verdade, o vírus não nasce no mosquito, o mosquito ele só transporta o vírus. Ele transmite esse vírus, pode haver também transmissão transovariana, então o mosquito pode nascer já infectado pelo vírus. Mas ele se contamina onde com esse vírus? Então, a partir do momento, né, por exemplo, a gente acredita, uma pessoa viajou para algum outro estado, algum outro país, foi contaminado, foi picado pelo mosquito transmissor da dengue, foi contaminado pelo sorotipo 4, por exemplo. A partir do momento que a pessoa retorna para o nosso estado e é picada novamente, esse mosquito se contamina por esse vírus e transmite para uma nova pessoa. Mas esse mosquito, o mosquito Aedes aegypti, né? Isso. Quando ele pica algum animal, é que ele recebe um vírus que contamina o ser humano? Quando ele é picado por uma própria pessoa. Então, quando ele pica, na verdade, quando ele pica uma pessoa, ele é contaminado. Que já está contaminada. Isso, que já está contaminada. Tá. Ele transmite para uma outra pessoa e a partir daí transmite para Mas várias, então, né? os focos de dengue, no mesmo foco você pode ter os 4 tipos no mesmo lugar? Por exemplo, Na verdade, você a gente tem uma tem região, um bairro, e naquele bairro pode ter os 4 tipos no mesmo lugar? Sim, na verdade, o que acontece? A gente tem ali num domicílio um recipiente com água parada, vários dias água parada. Então, aquele local é um local que provavelmente vai ter a ovoposição, o mosquito vai colocar os ovos ali naquele recipiente, os ovos vão atingir a fase adulta, né, vão virar mosquito novamente, e o mosquito ali naquele local pode picar várias pessoas, independente do vírus. Agora, tem diferentes tipos de vírus, você estava explicando. E os sintomas de todos são os mesmos ou tem sintomas diferentes? Não, os sintomas são os mesmos, é febre, né, dor no corpo, dor no fundo dos olhos, independente do tipo do vírus que a pessoa... O grau de gravidade também existe ou não? Há estudos que mostram que uma segunda infecção, né, infecção secundária de dengue, pode levar a formas mais graves, mas nada Uma hemorragia, ainda... por exemplo? Isso, nada ainda comprovado. Então, esse sorotipo 4 ainda não tem comprovação científica de que ele leve a formas mais graves do que os demais sorotipos. A gente vê que, assim, por exemplo, o vírus até pode ser mutante, né? Aquela coisa que ele vai sofrendo essas mutações, vai ficando cada vez mais agressivo, mas os erros são os mesmos, primários, de sempre. Eu queria que você falasse um pouco sobre a prevenção, porque eu acho que todo mundo sabe isso de cor e salteado, é uma coisa assim que chega até irritar quem está vendo o comercial da dengue, porque é sempre a mesma coisa, mas parece que sempre caímos nos mesmos ciladas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que tem sido mais apurado, até mesmo pelos agentes sanitários, quais são as dificuldades maiores, se é a caixa d'água, enfim, fica à vontade. Então, o programa de controle da dengue ele é um programa permanente, durante todo o ano, como nós vimos no VT, né, que a Jeane já falou, durante todo o ano nós temos a visita dos agentes de controle de endemias em 100% dos imóveis. A cada 2 meses, esses imóveis são visitados por um agente. Durante a visita é feito tanto trabalho de orientação para a população e nos casos onde já é possível a retirada dos criadouros, o agente, junto com o próprio morador, já retira aqueles possíveis criadouros ali do mosquito transmissor e nesses momentos onde não há a presença ali do agente, nós precisamos realmente da ajuda da população. Então, é realmente limpar as calhas, manter sempre a água da piscina tratada, sempre que possível não utilizar os pratos de plantas, que é um problema que a gente tem encontrado em vários imóveis. Esse talvez tenha sido o maior dos problemas, né? O pessoal ter aquela plantinha, coloca água, a chuva cai, fica aquela aguinha ali, é a casinha do mosquito. Então, naquele local onde não seja possível retirar o prato de planta, a gente pede para que coloque a areia, né, para não deixar aquele recipiente ali armazenando água parada mesmo. A questão de bebedouros de animais também é um problema que a gente enfrenta muito. Então, sempre lavar, não só trocar a água, porque os ovos podem ficar armazenados ali. Lixo também em locais o lixo, vagos, né? Isso. Na verdade, manter sempre em local
coberto, né, manter o lixo E deve bem ser o tampado. principal, talvez, né? Porque a cidade é cheia de lugares onde as pessoas saem jogando lixo pela rua e a gente já percebeu que uma tampinha de refrigerante é o suficiente para proliferar, né? Bom, a gente sabe da responsabilidade da população, mas o governo, por exemplo, ele quando... a Giane disse que a cada 2 meses os agentes visitam as casas. Não seria o caso, por exemplo, do governo diminuir essa periodicidade das visitas? Na verdade, o que a gente pretende, assim, que é como ela disse mesmo, é corresponsabilidade. A participação da população é fundamental. Então, na verdade, não é o agente que tem que ir na casa do morador para retirar um possível criadouro. É criar o hábito na população de sempre, ele todos os dias, ter o cuidado de ver no seu quintal como que está a situação, eliminar qualquer tipo de recipiente que possa armazenar água, é um programa mesmo assim de educação permanente. Pois é, mas olha criar só. o hábito na população de você sozinho conseguir eliminar esse tipo dos agentes foi tipo um plano emergencial, pelo que eu estou entendendo. Sim, mas além, por exemplo, dessa visita a cada 2 meses, o governo não poderia, por exemplo, também melhorar a fiscalização na questão dos lixos, dos lugares vagos? Que tipo de ação o governo poderia tomar mais para poder, ou se pretende tomar, para diminuir esses casos? Nós temos o 155, que é o Disque Denúncia, que inclusive toda a população pode entrar em contato. Então, identificou um lote, às vezes o imóvel do vizinho, o vizinho não contribui, não toma as mesmas atitudes que você toma. Você pode entrar em contato no 155, nós recebemos essa denúncia e imediatamente nós passamos para o município, ir até o local e tomar as atitudes que sejam necessárias. Nesses momentos em que identificamos o maior número de casos, nós temos o trabalho dos agentes da Força-Tarefa de Combate à Dengue, então é uma força a mais naquele município. Então vão os agentes do Estado contribuir nessas ações, temos a equipe de mobilização, então vai uma equipe para o município também mobilizar a população na importância de ter esse hábito, né, de sempre ter esse cuidado na sua casa. Então nós temos ações já planejadas tanto durante o ano, nas épocas que estão mais tranquilas, quanto nessa época agora que a gente já observa um aumento do número de casos. E pelo que eu percebo também, até em lugares onde os sintomas já foram constatados, até casos, muitos casos, até o Exército entra em ação, pelo que eu já percebi, né, na conscientização das pessoas. O que eu percebo é que o governo tem lutado para conscientizar mesmo, que o pessoal parece que não tem aprendido. Aliás, todos os programas de televisão que a gente assiste, todas as matérias que a gente assiste acerca disso, a gente sempre vê que a população sempre deixando o seu pneuzinho, a sua garrafinha, e isso é terrível, né? Principalmente nesses terrenos baldios. E eu queria que então que você deixasse uma mensagem, mais uma vez, fizesse essa propaganda mesmo para você, para quem está em casa, se conscientizar do perigo disso. Nós tivemos casos aqui na Rede Super até, de pessoas que foram infectadas pela dengue e que tem, às vezes moram em apartamento, que nem tem nada para ter criadouro, né? Mas acaba sendo picado. É fazer um alerta mesmo à população, que a gente precisa da ajuda de vocês, é de fundamental importância para o combate da doença, a eliminação desses focos. Então, sempre que possível, vistoriar o quintal, atrás da geladeira também aquela bandeja, um local a gente tem encontrado muito, principalmente apartamento, que às vezes não tem quintal. Então, você não sabe, né, onde será que está o foco, onde que está esse criador desse mosquito transmissor. Sempre ter o hábito, diariamente, de verificar essa questão para não armazenar nenhum local que tenha água parada, que possa transmitir. Muito bom. Muito bem, então a gente quer agradecer muito a presença de você aqui. Está aí o telefone na sua tela, 155, para você tirar dúvidas, fazer denúncias, né, trazer sugestões também. Eu quero só também abrir um parênteses e dizer o seguinte, que eu vejo essa questão da dengue como, por exemplo, a questão da lei seca. Né? Todo mundo sabe que não pode beber e dirigir, mas continua fazendo. Então o governo tem que estar lá para fiscalizar, né? A polícia, etc. e tal. Então, o governo precisa realmente, de fato, ir nas nossas casas para sempre estar cobrando, né? Mostrando, ali, porque a gente precisa saber, né, de que a responsabilidade está com a gente, mas precisa entender que o governo também está fazendo a parte dele e todo mundo fazendo a parte, a gente consegue combater isso.